Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um Spation Cast, esse espaço que tem infinitas possibilidades. E nós estamos aqui hoje com um tema um pouco comum para nossas vidas, né? A gente que estamos sem o nosso professor Lebo aqui para dar os conceitos práticos, mas a gente tem o Google e na era do chat GPT a gente tem vários conceitos. E o tema de hoje é como identificar e formar líderes, né? E antes de a gente começar, eu vou aqui falar um conceito simples para nortear nossa conversa, né? Segundo o site significados.com, ele vai dizer que liderança é a arte de comandar pessoas, atraindo seguidores e influenciando de forma positiva mentalidades e comportamentos. A liderança pode surgir de forma natural quando uma pessoa se destaca no papel de líder, sem possuir forçosamente um cargo de liderança. E aqui eu já deixo para a gente falar um pouquinho, né? Eu tenho aqui 3 líderes, né? Deixa eu aproveitar e apresentar aqui. Eu sei que já tem 2 conhecidos do Spation Cast, Luan Carvalho, Danilo Borges, e estreando hoje o nosso líder novato, estagiário, o Anderson Borges. E aí, o que é liderança para vocês? O Anderson Borges, e o lugar da graça, você hoje está nos prestigiando com a sua presença. Então, seja bem-vindo, né? Primeira vez aqui na Spation Cast, primeira de muitas. De muitas, sim. Estamos aqui hoje em família, né? Porque todos nós nos conhecemos há bastante tempo. Então, temos um pouco mais de intimidade. Então, hoje, eu acredito que a gente deva polemizar um pouco, né? Pode, né? Hoje deve. Então, pronto. Até porque, para quem não sabe, o Anderson Borges é meu irmão. Então, assim, quando fala de liderança... Casos de família, você é irmão mais velho. Onde a liderança entra. E a gente também deve tocar em alguns temas sobre autoridade, porque está relacionado, né? Mas, seguindo esse conceito que já você falou, hoje, na sua concepção, como identificar um líder nato? E qual a diferença do líder que tem a essência de líder, né? Aquele líder que as pessoas dizem já nasce como um líder, e aquele líder que foi moldado para ser um líder, aquele líder que aprendeu a liderar. Você hoje consegue fazer essa distinção e separação de um para outro? Cara, primeiramente, né? Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Para quem vai ver. Depende do horário que vocês vão estar assistindo. Para mim é um prazer estar aqui. Como o Danilo falou, estamos entre família e me botaram numa sinuca de bico, né? Mas voltando para o assunto, eu acredito que liderança, no meu ponto de vista, existem sim os líderes que são criados, até porque há pouco tempo eu estava lendo um livro sobre liderança e o escritor ele disse que bons líderes, eles formam outros líderes. Então existe a questão da liderança por formação, e eu vejo isso em um contexto geral. Eu não acredito que uma pessoa ela nasça com esse... eu sou um líder e nasci com isso. Liderança, eu acredito que ela é construída, seja de uma educação familiar, seja de pessoas que nos cercam, mas eu acredito que em um contexto geral, liderança, ninguém nasce pronto. Isso é construído dentro de cada um de nós. Não existe nenhum líder que nasceu, nasci eu sou um líder, não. Liderança é construção. E se a gente olhar por todos os pontos, né, da vida, todas as pessoas que se destacaram, você vai ver que eles tiveram mentorias de pessoas que os auxiliaram a chegarem onde chegaram, né? Então eu não vejo a liderança como algo que alguém nasce com isso, mas sim é criado. Digamos que nessa concepção de Whindersson seria assim: as pessoas podem nascer com alguns traços de liderança, mas ela precisa desenvolver. Isso, precisa ser moldado. Não faz parte da genética da pessoa. Genética, não. Então, pode falar, Lu. Não, uma parte interessante que o Anderson tocou é na questão familiar. Essa questão familiar, a base
e para onde a pessoa é criada, o convívio familiar, eu acredito que ajuda bastante, né? Se você vê, tá ali pequeno, você começa na adolescência, você olha, você vê uma liderança de mãe ou uma liderança de pai, ou ambos, eu acredito que a pessoa já tá com aquilo ali impactado no coração, entendeu? Acredito que fica muito mais fácil quando a pessoa não tem a pessoa não tem essa visão, não tem esse papel importante no seu convívio familiar. Então, quando a pessoa sai para o mercado de trabalho, como acredito que a Danila até que fala, no Brasil hoje você é fácil se destacar em qualquer segmento que você tá. Porque é só você fazer o seu feijão com arroz bem feito que você se destaca em qualquer segmento. Entendeu? Mas só de se destacar seria uma liderança hoje? Sim, eu acho que como talvez Danilo fala, né? Tá tão pobre que uma pessoa que se destaca... Mas é isso, você fez o feijão com arroz bem feito, você se destaca. Em um segmento, você se destacando, quando tem uma oportunidade... A pessoa acaba sendo líder. Mas eu vejo isso de uma forma... A gente precisa analisar de uma forma mais minuciosa isso, né? Porque não é porque uma pessoa se destaca em algum ponto que ele serve para ser um bom líder. Eu trago isso para dentro do segmento. Eu vou dar um exemplo aqui do que a gente vive diariamente, né? Nós, desde pequeno, viemos de raízes evangélicas e minha família, no contexto geral, ela sempre trabalhou à frente da igreja, né? Sempre. E a gente viu que teve exemplos práticos de pessoas do nosso lado. Meu pai mesmo foi um grande líder. Enfim, muitas pessoas da nossa família tiveram esse perfil de liderança que foram passados para eles e a gente cresceu vendo aquilo. Só que eu entendo que tem pessoas que, por mais que estejam perto de pessoas que têm perfil de liderança, mas eles não aprenderam. E se você colocar na frente de alguma coisa para se tornar um líder, ele vai destruir aquilo que ele colocou, que foi colocado na mão dele para fazer. Tem um exemplo de um pastor daqui da Bahia que ele fala que ele é consagrado à paixão, né? Mas ele disse: eu não sou pastor, eu sou um evangelista, eu gosto de ir para o campo, ganhar almas. E eu entendo isso dentro de mim, que eu sou evangelista, eu não sou pastor. Porque pastor parte daquele princípio de que precisa cuidar de vidas. Pastor é psicólogo, engenheiro, tal. Ele conduz pessoas para um objetivo. Como diz a questão de um pastor conduzir as ovelhas, né? Então, exatamente. O pastor ele tem tudo a ver com liderar. Ele é um liderar. Ele é um líder. E ele disse: eu não sou pastor. Ele falou: se você me colocar em uma igreja nos Cafundó do Cocorobó e você me dá uma igreja vazia, eu vou encher de gente. Você vai me dar 6 meses, eu vou lidar com 500 pessoas dentro. Porque ele sabe se relacionar ao ponto de trazer as pessoas. Mas ele disse que é um conselho: me tire de lá, porque senão eu vou matar todo mundo. Porque ele entende que ele consegue prospectar, trazer as pessoas para perto, mas não sabe liderar. E a arte de liderar é muito mais ampla, tem muitas vertentes, não é só eu sei fazer o feijão com arroz e eu sou um bom líder, né? Mas ele tem um dos principais pilares, que é o fato de influenciar pessoas. Sim. Às vezes ele diz o que ele pode estar... Ele está precisando desenvolver uma área, né? Exatamente, eu acabei de falar. O que ele está precisando é apenas manter aquela liderança, nesse caso voltado para a igreja, manter aquela liderança e desenvolver a gestão. Sim. Mas você acha, rapidinho, só te cortando, dentro disso que você acabou de falar sobre ele ser evangelista, e explica um pouco, para quem não sabe, até quem não é religioso, qual a diferença do pastor e qual a diferença do evangelista? Qual é o papel dos dois dentro do contexto da hierarquia? Hierarquia. Na verdade, dentro do segmento, né, que a gente entende da religião, o evangelista é aquele que para os assembleanos, né? Porque se você for para batista já muda um pouquinho, né? No contexto geral. No contexto geral, o evangelista é aquele que ele sai para buscar as vidas lá fora. É como se fosse um missionário. A função dele não é dentro de uma congregação local cuidando das pessoas. Ele faz esse trabalho de campo, fora. É como se fosse um missionário. É como se fosse um missionário. Ele busca as pessoas e traz para o contexto igreja. Para dentro, né? Da igreja. E dentro da igreja, o pastor, ele cuida. E só para a gente se referenciar, tem um texto
bíblico que Jesus ele vai chamar alguns discípulos. E o texto diz assim, Jesus chama alguns discípulos que são pescadores, porque eles estavam lavando a rede. Jesus identifica que eles eram pescadores porque eles estavam lavando a redes. E Jesus chama eles para o ministério. E fala, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Chama para que eles se tornem um evangelista. Mas na frente, Jesus chama mais 2. E o texto diz que Jesus olha para eles e a referência que o texto dá é que Jesus os chama e eles estavam atando, consertando as redes. E no contexto do evangelho é justamente isso. Quando a pessoa é chamada para o ministério de evangelístico, é justamente aquele que se torna a rede, ele vai para o mar, pega o peixe, mas quando ele chega tem os atadores de rede, que é justamente o que consertam as redes que estão lascadas. Então existe essas duas... É um trabalho existe duas separações. Existe as pessoas que vão buscar lá fora e existe o pastor, que é aquele que cuida dentro de casa, entendeu? Então essa é a diferença do pastor para o evangelista, é aquele que pega e aquele que cuida. Respondendo a pergunta, no caso que você já respondeu aí, eu vou trazer uma outra questão, que era para justamente você responder essa e eu fazer a nova pergunta. Você acredita que existem, nesse caso aí, já que o evangelista ele vai para o campo, assim como o missionário, e a gente tem outras nomenclaturas, no caso da religião, sim. Esse que vai para o campo, ele se torna um líder, porque se ele consegue ser referência para as pessoas passam a ouvi-lo, e por um determinado tempo eu acredito que ele lidere essas pessoas, e depois ele traz para dentro da igreja, digamos assim, onde um pastor vai assumir aquela responsabilidade, certo? Cuidar. Então, se depois desse caso, depois de ele ir buscar, ele traz para o pastor cuidar, a gente não pode dizer então que existem níveis de lideranças, e tem pessoas que elas são preparadas para determinado nível de liderança, sim, porém elas talvez não se prepararam ou não estão aptas para passar para um novo nível, e talvez até não consiga, ou não quer. Eu quero ficar aqui. Ou está feliz onde está, porque existe, sabemos que na vida como um todo, né, existe a necessidade de um complementar o outro. Então, assim, se todo mundo quiser ser a mesma coisa, se todo mundo for fazer a mesma coisa, se todo mundo for ter a mesma profissão, como viveremos? Então, assim, será que, seguindo nessa linha de raciocínio que você trouxe, existem níveis de liderança onde eu sou um excelente líder, mas aqui na minha área, aqui nesse nível, e pode ser que passando para um próximo nível eu não seja tão bom assim, eu não consiga lidar com os problemas, ou até mesmo a minha capacidade emocional não é o suficiente para eu lidar com determinado tipo de liderança que hoje eu consigo lidar? Sim, é exatamente o que a gente falou no início, né? E parte daquilo que eu afirmei aqui no início, que liderança ela é construção, né? Então tem pessoas que chegam em um nível diferentes. Isso, e estagna. É uma construção de um prédio. Você constrói o primeiro andar, o segundo, o terceiro, e você vai construindo. Então, liderança, eu acredito que são níveis que a gente eleva. E aí vai de cada ser humano. Eu posso ser um bom líder e crescer, subir de patamar, eu posso estagnar. E não deixa de ser uma liderança. Não deixa de ser uma liderança. E eu queria até aproveitar aqui pra gente estar falando de uns temas mais profundos, outros mais rasos, né? Eu queria até estabelecer uma situação aqui que eu estava aqui pensando que a gente poderia conduzir a conversa. A gente falar das nossas experiências, quando é que a gente chegou e a gente falou assim, poxa, eu estou liderando. Eu tenho pessoas que eu estou liderando. Todo mundo aqui é líder, né, em algum nível. E eu gosto muito desse contexto da Bíblia, né? Eu sou um estudioso que eu gosto de... Eu acho que a Bíblia explica muitas coisas e os sistemas, eles só mudam de lugares. Mas eles se repetem variadamente. Aí eu gosto do apóstolo Paulo ensinando o sistema da igreja, né? Que muitas pessoas hoje não vivem, né? Se vivesse, seria um sistema perfeito. Onde ele disse que é como se a igreja fosse um corpo. E um corpo tem muitos membros, você tem perna, braços, lombos, você tem até visão, você tem vários membros que ele fala que é a igreja. Ele fala que Cristo é o cabeça, que é da onde vem todos os comandos e vem todas as diretrizes de como o corpo vai funcionar. Paulo dando essa explicação de como funcionava a igreja. Então você nota que você tem áreas diferentes ali. E a gente trazendo isso para nossas vidas hoje, a gente entende o seguinte...
Existem vários níveis de liderança. Por exemplo, todos nós aqui somos pais de família, né? A gente tem quem não tem filho ainda, mas comanda a sua casa através de sua esposa. É o líder. Não deixa de ser um líder, uma referência. Né? Mesmo no mundo atual, que a gente tem as mulheres também que estão, em muitas situações, se destacando mais do que os homens, mas não deixa de ser um apoio, um suporte emocional que lidera. E a gente vê que existe de níveis menores a níveis maiores de liderança. Então você vai vendo que no contexto você tem a casa, né? Talvez comece tudo pela casa, aí vem aquela referência que a gente conversou na nossa conversa dos pais, né? De como funcionou. Aí depois você vê em outros níveis de liderança, quando a criança começa a ir para a escola, ela começa a testar talvez aquilo que ela aprendeu dentro de casa. Aí daqui a pouco você vai vendo os níveis de liderança quando tem aquelas pessoas que se tornam o líder do trabalho em equipe, né? Aí você vai vendo que vai crescendo. Então eu acho que tudo que a gente está conversando aqui está indo em favor desse ciclo do crescimento do ser humano, que começa desde os pequenos níveis até os maiores níveis. E aí eu vou ficar por último, mas aí eu não sei quem vai falar primeiro, mas falar assim, quando é que vocês realmente se identificaram e falaram assim, velho, eu sou o líder? E aí, quem começa? Luan. Você é o convidado, velho. Não, pô, eu já falei demais aqui, Fábio. Gessé, o pouco tempo que eu tenho, né, de mercado de trabalho, eu acredito muito você citou a questão de Bíblia na lei da semeadura, né? Sim. Faça o seu bem feito. Não espere reconhecimento de ninguém, porque uma hora ou outra uma pessoa vai perceber e vai direcionar algo para você que você não estava esperando. Então, o pouco tempo que eu tenho de carreira sempre foi assim, desde lá do meu estágio, meus estágios que eu estava fazendo, desde o meu primeiro emprego, foi assim, eu sempre fiz o algo a mais para ser reconhecido. Então, eu acredito sempre nisso. A outra pergunta que você falou por quê? Quando é que você se identificou assim, velho, eu sou líder, velho? Poxa, tem pessoas que se espelham em mim, eu tenho que conduzir, eu tenho que ser um exemplo, eu tenho que me diferenciar. Quando é que isso aconteceu assim, que deu essa ficha caiu? Porque é uma responsabilidade, né, ser líder. Rapaz, pergunta interessante. E às vezes não tem relação com o você estar atuando com a função de líder e você se sentir líder. Porque uma coisa é você ter o cargo de líder, né? Você é um supervisor, você é um gerente. É a autoridade que é imposta. Outra coisa é você falar assim, realmente, eu sou um líder, as pessoas se espelham em mim, as pessoas confiam em mim e eu tenho que fazer por onde para que essas pessoas realmente, para que eu seja validado com aquilo que as pessoas acreditam em mim. Revise sua vida. Enquanto eu vai pensando, 2 horas depois. Quando eu tive o poder de persuasão mesmo na equipe, eu acho que porque é importante também você ter um feedback. Então, quando eu tive o poder de persuasão, de selecionar pessoas e falar assim, eu preciso que você vá por esse caminho, e você vê que realmente as pessoas estão indo por aquele caminho que você indicou. Eu acredito que esse foi o momento que eu falei assim, não, tá surgindo efeito. Alguém reconheceu e falou assim, Lu, velho, você é um líder, velho. Não, eu nunca tive esse feedback. Nunca tive. Mas assim, eu tive outros feedbacks que foram até melhor que esse. Falou assim, Lu, eu preciso que você também vá por esse caminho, porque você precisa dar exemplos. Nesse caso, Danilo sempre me falava isso na outra empresa que a gente atuou. Então, foi isso. E aí? Eu achei a resposta meio que? Meio acanhada, né? Porque eu conheço o Luan tem mais de 10 anos. E assim, desde que a gente trabalhou no aeroporto, né? Que massa ele dá a visão dele e você dá a sua visão, né? A questão importante do feedback, entendeu? Quando eu recebia feedbacks... É difícil a pessoa então entender que ela é líder. Que é líder. Sim, é mais fácil as pessoas perceberem nela, né? Mas é aquela questão eu acho que é quando dá problema... Não, faça o seu, que mais uma hora ou outra, uma pessoa vem e fala assim, irmão, você tá sendo líder. Mas essa questão nunca chegou pra mim. Nunca chegou, você é líder. Você tá sendo meu líder. Nunca tive isso, mas assim, eu vou fazer porque você tá me pedindo. Entendeu? Mas isso é uma forma de liderança.
autoridade eu é gero mais... autoridade porque aquilo que você está fazendo deu certo. Então eu vou te seguir. O poder de persuasão. Eu entendi. Porque assim, ó, o que acontece? Quando a gente vai percebendo essa questão de liderança, né? E aí eu tenho um conceito de liderança, né? E vou falar agora aqui, talvez fique mais fácil para vocês, assim, porque eu já pensei uma vez sobre isso, eu acho que está claro aqui na minha cabeça. Quando eu li muito livro de liderança, eu sempre quis ser uma pessoa que era influente, né? Eu sempre sonhei com isso e busquei isso. Então eu estudava, eu li vários livros, né? Como ter amigos, influenciar pessoas, liderança 2.0, liderança 4.0, liderando turmas disso, liderando aquilo. E na verdade foi quando eu caí a ficha, porque às vezes a gente precisa fazer algumas perguntas pra gente, por que algumas coisas a gente gosta, por que algumas coisas a gente sente prazer, e a gente acaba não sabendo responder, a gente espera que a vida dê alguma coisa pra gente, sendo que a gente não vai buscar. Eu acho que a gente precisa ser intencional naquilo que a gente quer. Sim. Eu acho que é um conceito que eu atribuo hoje pra minha vida. Eu tô buscando ser intencional naquilo que eu quero. Por exemplo, a gente tá em um podcast hoje, né, que a gente idealizou um caminho que a gente queria seguir. Só que não é assim com as pessoas. As pessoas normalmente, elas querem alguma coisa, mas elas ficam esperando, tipo, alguém aparecer e falar, não, Lu, faça isso aqui, não, Anderson, faça isso aqui. E as pessoas até gostam disso, mas isso não leva para lugar nenhum. Porque a gente precisa saber o que a gente quer. E aí, nesses meus questionamentos de vida, eu vivia muito perto dessa questão de você ter a liderança, vendo ali. Meu pai é um líder nato, né? Com 12 anos de idade, ou menos, na verdade. 12 anos foi porque quando eu me entendi que realmente era assim. Eu já estava trabalhando com meu pai. E aí, se depois as pessoas dizem, trabalho infantil e tal, na minha época não era visto assim, era visto com bons olhos, né? Uma criança que já queria trabalhar, mas isso era influência. Eu via meu pai sendo aquela pessoa que trabalhava, eu queria ser trabalhar também. E eu acho que isso é até interessante. Meu filho mesmo fala assim, meu pai, eu quero trabalhar com o senhor. E aí pergunta em qual das empresas, né? Aí ele escolhe sempre aquela empresa, né, Danilo? Que a gente não vai falar aqui, mas que é a empresa que dá mais trabalho, né? Que a gente fala mais, que a gente tá mais com aquelas correrias e o filho fica falando, eu quero trabalhar. E isso é prova de que a gente é influenciado na nossa vida de alguma situação. Então, voltando para minha jornada da descoberta. Meu pai se tornou pastor de uma igreja e aí eu vendo lá sempre alguém na frente, eu comecei a almejar estar na frente, de fazer alguma coisa. Entendeu? Só que a gente não vai para um caminho reto falando assim, não é isso que eu quero, eu vou estudar. A gente fica ali esperando alguém reconhecer, só que isso passou tempo, ó. Passou tempo. E às vezes você fica frustrado, porque você não vê as coisas acontecendo, você não vê as coisas vindo. Só que o problema do ser humano é isso que eu tô falando, as pessoas não vão ao que ela quer, elas ficam querendo dar a volta. Elas ficam esperando que as pessoas digam, só que a gente precisa ir. Então o que foi que eu fiz? Eu falei, velho, eu vou me dedicar para ser um líder. E fui trilhando esse caminho. Só que aí, irmão, o que é que eu percebi, né? E talvez isso explique muita coisa no meu perfil hoje que as pessoas admiram em mim. Eu percebi que não era você me dizer assim, Gessé, você é um líder, eu ia falar assim, gente, a partir de hoje, Danilo é o líder entre a gente, ou o Anderson é o líder. Eu percebia que líder era aquela pessoa que todo mundo reconhecia sem ninguém dizer. Você tá entendendo? E aí, velho, eu falei, poxa, eu sou filho de pastor, mas eu não tenho moral nenhuma. A prova disso é que Danilo até fala direto aí de como a gente se conheceu, Danilo xingando meu pai quando descobriu que era o pastor da igreja, né? Eu ria mais do que... Rapaz, desse episódio. Essa daí, Danilo, era a liderança antiga, né? Que a gente falava assim, não, é o filho do pastor. Mas eu comecei a experimentar que ser filho de pastor não me tornava pastor. Eu era cobrado como pastor, mas não me dava autoridade de pastor. Então o que você vai entendendo é que você tem que conquistar o apreço das pessoas. Eu acho que esse é o ponto principal, é você conquistar o apreço das pessoas. E eu acho que o modelo hoje, né, talvez nem esteja mais assim aí no mundo evangélico, é o modelo de Cristo. É o modelo que você lidera e você tem pessoas que fazem as coisas para você e não por dinheiro. Porque eu posso estar na empresa aqui e falar assim, velho, se não fizer o que eu tô fazendo, vai ficar sem salário. Você é doido, eu vou contrariar o patrão, né? Aí as pessoas fazem o quê? Por medo. Mas eu acredito aqui que todo mundo já deve ter essa experiência de falar assim, velho, não, por você, o pau tá quebrando, a empresa tá lá falindo, e quantos funcionários chegam lá e falam assim, não, velho, eu não vou deixar meu gestor sozinho.
Isso é o ápice da liderança, no meu sentido. Então, eu experimentei isso, e a gente só vê isso normalmente em momentos difíceis. Eu experimentei isso na minha última demissão, quando eu vi as pessoas chorando porque eu estava saindo da empresa. E aí você fala assim, velho, eu tinha um poder que eu nem sabia que eu tinha. Você contou uma história que é engraçado quando você foi demitido uma vez, que você chegou e entregou o crachá e a pessoa que trabalhava com você... Sim, teve essa também, Conta aí velho. pra Teve gente. essa. É justamente o seguinte, a gente implantou uma cultura do Google, né, em uma determinada empresa, e a gente começou a passar de ter as agendas todas no Google. Só que a diretoria não acompanhava essa questão Dos processos. dos processos. Mudou o processo e não tinha mais papel. A gente tirou o papel da empresa, né? Praticamente fez uma revolução. E aí, nessas idas e vindas, eu estava prestando serviço a um grande banco, né? Nacional, estatal. E aí eu estava fazendo treinamento e quando eu cheguei na empresa tinha faltado energia. Eu cuidava da área de TI junto com um estagiário. E aí, quando chegou lá, tava o pau quebrando. A empresa ficou mais de 2 horas sem funcionar, gente reclamando, gente sem trabalhar e aquela agonia toda. E aí quando eu cheguei lá, o estagiário chegou pra mim e falou, Gessé, ainda bem que você chegou, porque eu consegui resolver aqui com muito sacrifício, a gente conseguiu. E eu tava voltando de um treinamento. E eu recebi aquela informação, assim, do diretor, né, o presidente da empresa. Na minha empresa tem isso, tem aquilo, cadê você que não tava aqui? Eu falei, rapaz, eu tava trabalhando, mas tava de outro lugar, né? Fazendo lá outras coisas que tava na agenda. Olha na agenda que tá lá. E aí, nessa ocasião, eu fui demitido. Porque eu falei assim, olha, não vamos gritar, depois eu vou aí e a gente conversa. E dei as costas. Quando eu dei as costas, a pessoa ficou exaltada e aí falou, você tá demitido. Quando eu estou saindo da porta, o estagiário entra e fala assim, Gessé, velho, eu tô precisando de você aqui que tem outra coisa funcionando. E aí o diretor da empresa falou assim, olha, passe todas as funções sua para o estagiário, que ele que vai assumir seu lugar. Aí o estagiário falou assim, rapaz, você tá demitindo o Gessé? Aí tirou o crachá assim, você tá maluco, eu tô indo embora. Só um detalhe aqui, lembrando que estagiário também é pessoa, né? Na internet, estagiário é uma pessoa, não é um androide, não é uma fruta, é uma pessoa. E eu fiquei abismado porque, tipo assim, como é que as pessoas, elas carregam uma causa... Velho, você até me lembrou disso aí, que top. Como é que a pessoa carrega uma causa a ponto de talvez se prejudicar? Porque a pessoa hoje tu corre por um estágio na sua área e a pessoa chega e fala assim, não, tô vendo uma injustiça aqui com uma pessoa que não merece estar. Eu falei uma coisa pra você e agora você vai poder usar este canal direto que a gente tem para poder fazer aquilo que eu já te aconselhei. Encontre essa pessoa onde quer que ela esteja. Manda uma mensagem para ele agora. Eu lembro o nome dele, Daniel Regis. Eu vi no LinkedIn que ele tá sendo aí gestor de alguma coisa aí na área de TI. O homem tá estourado, Daniel Regis. Irmão, Parabéns, Daniel Regis. Um exemplo a ser seguido. com certeza deve estar liderando. Você aprendeu com o Gessé? E você, Wenderson? Você é engraçado que o Wenderson é meu irmão, o mais novo, para quem não sabe, ele tem 2 anos, ele é 2 anos mais novo do que eu. Mas tem determinadas áreas, e eu sei diferenciar muito bem isso, que eu não domino, que ele domina. E eu sempre brinco que assim, a gente tinha meu pai como uma pessoa, meu pai, saudoso pai, uma pessoa que era completa nas coisas que sabia fazer. E o Wenderson, ele tem uma boa parte daquilo que meu pai tinha. E eu também tenho uma boa parte das qualidades que meu pai tinha. Só que são Só que áreas nós somos diferentes. totalmente divergentes um do outro em muitas coisas. Mas não ficou bem ou mal não, né? Não, na verdade é o complemento. É a teimosia, né? É engraçado que somos diferentes. A teimosia é o único ponto que a gente converge. Mas assim, somos diferentes em muitas áreas, até na atuação de liderança. Porém, quando eu olho para a referência nossa, que era o pai, é uma pessoa só. E aí, como é que funciona isso? Como é que 2 pessoas totalmente diferentes absorvem as qualidades e defeitos também de uma pessoa que era uma pessoa única? E isso é muito bacana, porque assim, o Wenderson, ele tem muitas qualidades que eu não tenho. Em contrapartida, eu tenho qualidades que ele também não tem. E aí, quando chega em determinada área que ele tem autoridade, eu tiro o pé, porque eu sei que eu não domino. E eu paro,
ouço e sigo aquilo que ele fala. Então não é porque ele é mais novo do que eu Que a gente já quebra um tabu, que ele não tem negócio de idade para ser líder, né? Exatamente. Existe dentro do ambiente familiar a questão da hierarquia, existe, porém, o que eu mais vejo hoje, Jessé, e eu tenho exemplos na minha própria família, tanto na parte de pai quanto na parte de mãe, que nem sempre os mais velhos são os líderes, e nem sempre os mais velhos são a referência. Eu conheço famílias onde os mais novos, ou o filho ou a filha, é aquele que assume a posição de responsabilidade para cuidar, às vezes, do que todos poderiam estar cuidando, né? Dividindo as atribuições, ou até mesmo onde ninguém quer assumir aquela responsabilidade e o mais novo assume a responsabilidade. Então, o que mostra que não é tempo não é patente nem tempo de casa que determina se você é ou não é uma autoridade ou um líder. A liderança se faz, como eles falou, ela é construída. Então, assim, dentro do nosso relacionamento hoje é muito mais amistoso do que a gente ainda discute em algumas ideias, somente ideias. Amadurecemos muito em relação a determinados assuntos. E hoje nós temos consciência de quando a gente diverge em alguma coisa, vamos parar, entender aqui onde é que... Tipo, você tem mais autoridade nisso, então eu vou ficar mais quieto. Exatamente. Se você tem autoridade, tem aquela discussão de irmão, que nunca vai deixar de existir, né? Que é o ego entra no meio, não tem jeito. Mas tem situação que eu paro assim, não... Ele realmente tem razão. Ele domina, ele entende essa área, ele tem uma liderança nisso, ele tem autoridade nisso, então ele conduz. E tem área que eu conduzo melhor do que ele. E ele entende, ele tira o pé e deixa a gente conduzir. E isso cria harmonia, isso vale para tudo. Na igreja, isso vale para uma sociedade dentro da empresa. Existem autoridades para todos, porém cada um com seu nível de liderança naquilo que sabe atuar melhor. E se eu entendo e respeito isso, vai funcionar bem. Não é porque, por exemplo, trazendo mais uma vez para o ambiente da igreja, não é porque eu sou o pastor da igreja, e aqui é só um exemplo, não é porque eu sou o pastor da igreja que eu tenho autoridade, óbvio, o pastor ele tem autoridade eclesiástica e também perante a lei sobre aquele rebanho que ele cuida, que eu vou sempre me colocar acima de todas as decisões e ultrapassando até mesmo aquele que também é um líder, que está submisso a mim, mas que tem mais autoridade em determinados assuntos do que eu. Então, por exemplo, eu vou trazer aqui para um conceito administrativo da igreja. A igreja, nós sabemos que, passando do cunho religioso, ela tem as suas partes administrativas, que precisa de uma secretária, ela precisa de um tesoureiro, ela precisa ter a parte administrativa para cuidar da portaria, para cuidar dos mantimentos da igreja, da parte administrativa como um todo. Então, eu sou pastor, mas eu não entendo nada de finanças. E aí eu tenho, que foi delegado pela igreja, alguém que é responsável pela tesouraria, alguém que é da contabilidade, por exemplo, e que entende, ela vive aquilo ali. Não é só porque eu sou pastor que eu vou passar por cima da autoridade técnica daquela pessoa que foi escolhida para aquela determinada área, e agora, porque eu sou pastor, tem que fazer dessa forma. A pessoa está sendo ignorante. Sim. Ele está pecando em identificar novos possíveis líderes. E uma pessoa dessa não é, para mim, na minha visão, não é um líder. Porque o líder ele consegue identificar o melhor de cada um e extrair o melhor de cada um ao seu favor e ao favor do coletivo. E até porque, Danilo, rapidinho, Jessé, antes de o camarada ser um líder, primeiro ele precisa ter sido um bom liderado. E um bom liderado é aquele que ouve. Sim. E hoje, uma das principais deficiências que eu vejo de modo geral são pessoas que querem estar em posição de líder, mas não são subordinados à autoridade. E um dos princípios para que uma pessoa seja um bom líder é justamente isso. É entender que você, em alguns pontos, você tem que ceder. Você não é o dono da razão. Você falou aqui de igreja e há pouco tempo eu fui questionado, né, a respeito de algumas questões, né, dentro da igreja e sobre liderança. E eu falei, eu não vou expor minha ideia aqui 100%, porque se eu expor minha ideia, aquilo que eu penso 100%, eu vou entrar em choque. Por mais que eu não concorde com a visão do meu líder, que está na frente, está acima de mim, eu preciso respeitar porque ele é meu líder. Eu não concordo em alguns pontos, mas eu estou respeitando, porque eu estou debaixo de autoridade. Então, ser um líder significa você respeitar primeiro autoridades. E aí é o que Danilo falou. Um líder que estabelece uma secretária,
um diretor de empresa que delegou, né, funções, ele precisa respeitar a autoridade daquele que ele delegou. Tem muita gente que passa por cima disso, inclusive até a gente estava discutindo agora sobre isso, né? Porque estamos vivendo isso, né? De uma pessoa que a gente delegou uma determinada função, uma determinada posição, e algumas outras pessoas querem burlar, né? O sistema. Eu tenho acesso direto, então eu quero burlar, passar aqui. Eu não vou passar pela pessoa, eu vou passar direto e me reportar ao superior. Não. Existe uma autoridade, você tem que seguir a hierarquia, né? E o problema hoje das pessoas é justamente isso, de não seguir. E uma pessoa que não segue, ele nunca será um bom líder. A gente tá falando aqui de um monte de aspectos do líder, e aí o pessoal fala assim, pode estar ouvindo e falar assim, não, é um podcast de autoajuda, o pessoal tá falando lá de aquele negócio bonitinho de ser líder. Mas liderança eu acho que tá muito mais a ver com a prática do que com a teoria, né? Você chega lá e pode falar assim, não, tá aqui o pós-doutorado, vai ser o presidente. Aí a gente vai relembrar muitos momentos que nós passamos em grandes corporações, onde você tinha uma pessoa ali, boa, apta para estar naquela função de liderança. Aí chega a empresa e pega uma pessoa de fora e que não tem vivência, não tem a prática, né? Tem a teoria. Eu acho que faculdade não ensina a pessoa a ser bom líder. Ela vai dar os caminhos. E a pessoa, ela vai aproveitar as oportunidades da vida para ser na prática. Porque a autoridade e o reconhecimento só vem para quem pratica. Quem fica só no campo da teoria, eu sei que liderança é isso, liderança. Mas se você não age e as pessoas não sentem isso no dia a dia, não adianta de nada. E essa ideia de as pessoas sentirem, eu lembro que quando eu entrei no turismo, eu também sou do turismo, tá? Foi cancelado do turismo. O índice Mas quando eu entrei, por incrível que pareça, na minha entrevista de emprego com o gestor, ele me perguntou, você já trabalhou com turismo? Eu disse, nunca em minha vida. Você fala inglês? Eu falei, também não. Conhece pelo menos o alfabeto IATA, né? Fonético. Eu falei, também não. Ele falou, mas eu gostei da sua sinceridade. Vou te contratar. Cara, em 3 meses ele colocou um departamento em minha mão para que eu tomasse conta desse departamento. Então a gente precisa identificar, é o que já você falou, nas pessoas, o potencial que ela tem de liderança. E aí cabe a quem recebeu a responsabilidade fazer por onde, né? E hoje eu acho também que uma das maiores dificuldades são de pessoas quererem confiar a responsabilidade das pessoas subirem de nível, de galgar níveis de liderança com medo até de perder, né, a sua posição. Eu lembro de um colega que ele disse que ia chegar na entrevista de emprego para o gestor e ia dizer, qual é o seu objetivo aqui? Ele falou, chegar no seu lugar. E um gestor que tem a mente aberta, contrata. Esse cara é ambicioso. Meu sonho é ter esse cara sabe onde quer chegar. Entendeu? Exatamente. E hoje as pessoas estão perdidas. Exatamente. São pessoas perdidas naquilo que... É como eu tava falando na minha teoria que eu apresentei aqui. Tipo assim, as pessoas, até talvez elas querem, mas elas ficam tão rodeando, sabe? Que elas ficam esperando, tipo assim, um dia cair do céu uma chuva e falar assim, não, naquele dia eu tô numa chuva e aí amanheci líder. É prática. A liderança, ela não vem a partir do momento que você recebe um título, e as pessoas às vezes ficam equivocadas. Esperando o título. Não, eu só vou liderar quando eu tiver um título de supervisor, de gerente, de diretor, e nunca vai chegar. Nós precisamos liderar sem título, e o título virá por você que está liderando. E eu acho que é melhor do que a gente está falando aqui, não é nem a questão do título, é a questão de você ter o reconhecimento das pessoas, independente do título. Mas acaba vindo, é natural, porque você precisa receber, é como se fosse o carimbo para validar aquilo que você já é. Então, assim, rapidão, você já fala. Segura aí, Lu. Segura aí. Tranquilo. Eu lembro que uma vez eu trabalhando no aeroporto, eu trabalhei numa grande companhia aérea, uma nacional, e... Faliu? Não falei não. Por isso que eu não vou falar mais. E assim, todo mundo queria estar perto onde estavam os supervisores, os agentes líder e a gerência. E aí Danilo
foi colocado lá embaixo, digamos assim, o porão do aeroporto, que é a triagem, onde fica as bagagens. Quando você despacha a sua mala, bonitinha lá, chega descendo pelaquela esteirinha, ela vai para um porão lá embaixo, que você às vezes nem consegue ver quando você está na janelinha do seu avião, mas lá embaixo é um multiway de, sabe, aquela quantidade de malas absurdas, descendo de todos os voos e companhias aéreas possíveis, e tem um monte de trabalhadores dividindo e separando quais malas vai para qual voo. E a responsabilidade de cuidar daquilo é tão grande, porque se uma pessoa se passa na etiqueta e coloca no local diferente de onde era, sua bagagem é extraviada. Então, assim, Ela vai sair em outro lugar. quando eu cheguei neste lugar, olha o cenário. O cenário era uma empresa terceirizada que prestava serviço para essa companhia aérea. A pessoa que estava anteriormente a mim, cuidando de fazer essa logística, que não era carregar mala, a gente ficava acompanhando a empresa terceirizada fazer o seu trabalho e monitorando para ver se eles estavam jogando malas, se eles estavam violando malas, se eles estavam cuidando da forma que deveria ser cuidado. Então a gente ficava numa função de fiscalizar. Agora observe, eu como empresa terceirizada tenho um fiscal que está ali para olhar se eu estou fazendo coisa errada e me notificar se eu estiver fazendo. Qual é a visão de uma equipe que está ali, alguém o tempo inteiro fiscalizando o trabalho dela? É se blindar. A função é essa. E o momento que essa pessoa dá as costas, Ela vai. E se porventura ela prejudicar ela, e aí a gente tem que trazer para a realidade, eram trabalhadores que eram pessoas humildes, que moravam em bairros periféricos, extremamente perigosos, na capital baiana, em Salvador, e a pessoa que estava antes de mim era uma pessoa extremamente grosseira com todos eles. Não sabia reportar, não sabia tratar, não sabia conversar, era arrogante e ignorante, a ponto de ela ter que sair de lá, porque eles disseram, se você ficar aqui, nós vamos te pegar lá fora. Não falava a linguagem da Não falava. eu vou pegar lá fora. Exatamente. E aí Danilo entra nesse cenário, já com maus olhos e sabendo da complexidade. Da coisa toda formada. E aí o que é que acontece? Eu começo a colocar todo mundo para vir para o meu lado. Eu vou conversando com um. E eu tenho uma metodologia, Jéssica, que é natural, não é nenhum método que Danilo inventou a roda, nada disso. É algo natural de mim, que eu gosto de conhecer a pessoa que está do meu lado. Eu quero saber quem é o pai, eu quero saber quem é a mãe, eu quero saber se ela é de Salvador, se ela é de Fortaleza, se é do Ceará, eu quero saber se ela gosta de jogar bola, qual time que ela torce. Eu procuro me envolver com os valores e quem é a pessoa, e também compartilhar, talvez porque eu fale demais, então no mesmo momento que eu estou compartilhando um pouco da minha particularidade, as pessoas vão se abrindo porque ela entende que ali existe uma conexão, existe uma verdade. E a partir daquele momento, eu comecei a me comunicar e me conectar com todo mundo. Gessé, para resumir, quando eu saí dessa função, quando eu saí de lá, e acredite, quando eu cheguei, era a função que ninguém queria participar. Era a área que ninguém queria participar, porque era escondido. Porém, foi lá que eu mais aprendi em todas as áreas que eu passei no aeroporto. Porque além de eu conhecer todos os voos chegando e saindo, eu conseguia me comunicar com todo mundo, porque todo mundo conversa com a triagem. O portão de embarque conversa com a triagem. A recepção lá, o balcão de atendimento conversa com a triagem. O check-in conversa com a triagem. A gerência falava, Danilo, tô mandando malote aí, tem que ir pro avião tal, não pode extraviar. Eu conversava com a gerência, eu conversava com os agentes líder. Ou seja, eu estava em conexão com todo mundo. E ainda me conectei com a empresa terceirizada. Resumindo, eu saí de lá com o cenário. Eu entrei lá com o cenário onde era um caos, onde várias malas sendo extraviadas e danificadas, e saí de lá com o único período que o departamento de bagagem bateu a meta de reduzir absurdamente os danos. Quando eu saí dessa companhia aérea, eu fui convidado pelo gerente regional da empresa terceirizada para trabalhar junto com ele, porque eu fiz amizade com o gerente deles, que trabalhava lá no pátio também, e nós criamos procedimentos, processos, que a gente ia mitigar primeiro os extravios, que a gente ia melhorar os processos para que tivesse menos danos nas malas e que eles pudessem ser penalizados menos também, porque se não tinha problema com a mala, eles não seriam notificados. Criamos um procedimento em parceria, então ele ficava com a prancheta, eu ficava com a prancheta e ambos conferia tudo o que acontecia no nosso departamento. Batemos meta, saímos de lá reconhecido pelas duas empresas, e quando eu fui desligado dessa empresa por outras questões que não tem nada a ver com a função lá, eu fui convidado para trabalhar nessa empresa
atuando exatamente junto com esse amigo meu, que temos amizade até hoje. E o que ficou mais marcante para mim, nessa época eu descobri que ia ser pai, passou um tempo, minha filha nasceu, e naquela época, as coisas mais apertadas, todos aqueles amigos que eu fiz lá na triagem, eles se reuniram, fizeram Um chá de fralda. um baba, na nossa linguagem é baba aqui, né? Uma pelada, para quem está nos assistindo em outra região, um futebol, e eles arrecadaram tanta fralda, fizeram chá de fralda, né? Eu não pedi nada, absolutamente nada. Eles fizeram por espontânea vontade. Eu acho que você participou. Eles reuniram uma quantidade de fralda absurda que minha filha nasceu, usou, cresceu, não deixou de usar fralda e ainda tinha fralda para dar e vender. Então, assim, esse é o poder da liderança sem você ter o título de líder, porque eu era somente um auxiliar de aeroporto. E consegui, juntamente com outras pessoas que também eram líderes, porque a gente criou essa comunidade, esse desejo de melhorar e que todo mundo fazia parte do processo. Eu acho que o líder é aquele que faz com que as pessoas entendam que todos, absolutamente todos, fazem parte do todo. Sim. E que ele é importante. E o líder ele consegue trazer para a pessoa e falar assim, poxa, eu sou importante, eu me sinto importante. E como eu falei, eu já ouvi de pessoas falar assim, poxa, eu vou fazer, não é pela empresa não, porque eu estou muito chateada por causa disso e disso e disso, e realmente tinha razão. Mas eu vou fazer porque você está me pedindo, eu vou fazer por causa de você, porque eu acredito que da mesma forma que eu estou fazendo por você, você já fez e faria muitas outras vezes por mim. Então assim, liderar é você trazer as pessoas para junto de você, fazer com que as pessoas se sintam parte, conectadas com tudo aquilo que você está conduzindo, entendeu? Eu passei uma situação, Danilo, bem parecida com essa. No meu primeiro emprego, eu fui trabalhar num almoxarifado de uma empresa. O almoxarifado era muito grande, era mais de 3.000 itens. E os caras tinham acabado de fazer um balanço quando eu cheguei na empresa, no meu período de experiência, né? E desfalque total, velho. Material faltando, enfim. E aí o dono da empresa, né? O diretor, ele resolveu fazer algumas modificações. E nessas modificações, ele me chamou dentro da sala dele e ele usou as seguintes palavras: eu vejo em você um perfil para estar na frente de equipe. E aí me colocou como supervisor do almoxarifado. Só que quando eu cheguei no almoxarifado, é aquela ideia que você falou, a galera tinha a visão do cara que estava como supervisor como o cara que é o chefe, o cara que vai acabar com todo mundo. E eu comecei a conhecer a realidade de perto de cada um. Dentro de 2, 3 meses, a gente conversando, eu me aproximava dos caras e eu entendi porque os caras faziam o bolo, né? E roubavam. Os caras ganhavam muito mal, pô. O salário era, na época, o salário mínimo era 500 e pouco reais. Era muito baixo, né? Era baixo pro segmento? Pro segmento e pra função que os caras executavam. Nem imagine o cara trabalhar o mês todo para ganhar, na época, um salário mínimo e pra função era castigante. Então os caras trabalhavam revoltados. E eu chamei o diretor da empresa e fiz uma proposta para ele. Eu disse, você quer que acabe com roubo na empresa aqui? Ele falou, é o que eu mais quero, que esse balanço nunca bate certo. Eu falei, comece a trabalhar com comissionamento e bonificação. Quem trabalha, você vai bonificar. E a gente começou a implantar isso. Eu me aproximava dos caras e tal. E eu lembro que eu precisei tirar férias. E o camarada que tirou as minhas férias era cascadura, né? E aí começou a implicar com os meninos. E era por volta de 8 para 9 horas da noite. Ia chegar uma carreta, irmão, na loja. E os caras já tinham trocado de roupa e ia abrir o gás. O patrão aí me ligou. Falou, Wenderson, os caras disseram que não ficam por nada aqui. Eu não sei o que é que eu vou fazer, velho. E eu liguei para um deles e disse, irmão, eu preciso que essa carreta seja descarregada aí, velho. Eu tô voltando de férias semana que vem e eu preciso... E eles se juntaram e falaram, velho, é por causa de você, porque você tá pedindo. Isso é gratificante. Sim. Porque você tá pedindo
e fizeram o trabalho. E aí eu entendo que não é a posição que é colocado o título, que o cara tava com título até mais do Tinha um que, título né? também, mas não resolveu. Mas não resolvia problema. Porque a principal característica de um líder é resolver problemas. Exatamente. Só recebe, É resolver- só recebe governo que resolve. É quem resolve problemas. Porque as pessoas, como volta para aquilo, estão muito preocupados com o título e esquece que a função de executar a prática que já falou que é muito mais importante. E o título vem por consequência da prática que você... Se você faz um bom trabalho, seja em qualquer área de sua vida, você vai ser reconhecido pelas pessoas. É aquela coisa, as pessoas vão notar, poxa, velho, ele realmente é um líder nato. Ele se Porém, destaca. aí vem os poréns. Porém, velho, não sabe lidar com ninguém. É. Aí mata com líder. Por isso que eu acredito que tem várias Níveis. características, né? Que se a gente for elencar aqui no formato, na palavra-chave do que seria a característica de um líder, Luan começou falando sobre o protagonismo, né? Todo líder ele é protagonista, ele se diferencia, ele faz melhor, ele faz bem. Aí Danilo falou da comunicação dele lá no DLL, né? Assim que chamava? LL, No LL, na triagem. né? Na triagem. Então, ele teve que saber se comunicar. Porque o líder não está liderando um objeto. Ah, eu sou líder aqui do estoque, você. Eu sou líder de um estoque de 15 milhões de reais. Não, você não é líder de um estoque de 15 milhões de reais. Você é líder das pessoas que gerem um estoque de 15 milhões de reais. Tá entendendo? Me lembrou um conhecido nosso que porque queria ser promovido a supervisor e era uma agonia para ser supervisor e queria ter o título e porque queria. E quando foi título, todo mundo caiu na real porque ele trabalhava sozinho. Ele trabalhava sozinho na madrugada e ele queria porque queria ter o título de supervisor. E eu ficava querendo entender, poxa, mas por que fulano quer ser supervisor? Ele não lidera ninguém. Mas ele queria Mas porque né, queria. pelo fato de ter a responsabilidade do... Ou talvez ele queria um aumento. Você quer aumento ou peça aumento? Porque a questão era que, pelo menos nesse exemplo, a pessoa ganhava muito mais responsabilidade, mas muito mais responsabilidade e cobrança em cima dele, e o salário não acompanhava. Dan, tem uma questão aí que é complicada essa questão. É até meio redundante. Tem pessoas que querem mostrar tanto trabalho que fica falando ali, ó, tô fazendo isso. Ó, tô fazendo. Mas já é a obrigação da pessoa fazer aquilo, né? Mas quer mostrar que tá fazendo com o intuito E de... receber reconhecimento. Entendeu? Mas o líder, e aí eu vou Mas aí vem a questão. Quando a pessoa faz o seu sem ter o objetivo de reconhecimento ou algo em troca, você vai ser notado. Não precisa você estar mostrando que está fazendo o seu. Eu concordo Eu também vou concordar em paz. Até porque eu acho que a ambição é boa. O marketing pessoal é necessário. O marketing pessoal é A necessário. questão que eu trago pro futebol. Rivaldo e Ronaldinho, gaúcho na Copa lá de 2002. Muitos dizem que Rivaldo foi o melhor da Copa, mas como Rivaldo era o mais tímido e Ronaldinho era o mais que falava, o mais que tinha Protagonismo, marketing, assumiu o protagonismo. exatamente, e aí que foi o cara da Copa. Mas alguns críticos do futebol falam que Rivaldo que foi O melhor jogador da Copa. exatamente, e não Ronaldinho, porque foi o artilheiro da Copa. Porque assim, ó, o que acontece muito... Pode falar. Foi o que eu até falei no início aqui, ó. Às vezes as pessoas querem chegar em uma posição, mas elas não têm... não é direta. Aí as pessoas falam assim, eu vou fazer... essas pessoas se frustram muito, porque elas falam assim, eu vou fazer aqui pra parecer que eu não quero, mas ela quer. Aí eu sou na lei de Danilo, eu prefiro saber logo, vem cá, irmão. E aí, não, eu quero ser o diretor dessa empresa aqui. Pronto, irmão, você sabe que cada passo que aquela pessoa tá dando É em caminho. é em caminho para aquilo. E você vai reconhecendo do que as pessoas ficam assim, não, eu vou fazendo aqui, quem sabe um dia alguém me reconhece. Aí se frustra, pô. Mas você sabe. Se frustra. E aí eu tive uma experiência relacionada com isso, porque assim, eu assumi um atendimento de uma empresa recentemente do Nordeste inteiro, irmão. Nordeste com algumas partes do Centro-Oeste. E eu não era o líder, né? Demitiram o gerente, que aí era o seguinte, ó. O cara era o Neymar do atendimento.
porque ele já tinha mais de 20 anos na empresa, não tinha outra posição do que colocar o cara no ser gerente, porque ele foi crescendo, tipo, passava 10 anos, era obrigatório crescer. Maluquice fazer isso, né? Talvez meu ditado até chulo, maluquice, né? Mas foi loucura fazer isso. Pega o cara que é o Neymar. Quando a empresa cheia de processos, multinacional, vai cobrar o perfil de liderança, o cara tinha que fazer relatório de funcionário, análise de desenvolvimento de equipe, o cara tinha que entender como é que estava o desempenho de cada pessoa do atendimento, ele tinha que criar os indicadores de metas, ele tinha que apresentar as metas, e sabe o que é que ele fazia? A gente ligava ele para resolver os problemas, ele estava lá atendendo, então ele era um cara que tinha um cargo de gerente, já tinha mais de 20 anos na empresa, a empresa estava não sabendo como lidar com ele, porque se demitisse também era uma fortuna. E o cara... E outra coisa, uma vez que a pessoa cresce, não tem como voltar para trás. A gente fala muito sobre isso, Demissão. né? Exatamente. Então, quando você perde um bom atendente, porque você quer promover ele. Mas aí não é erro dele. É erro de quem fez ele. Ou talvez o tempo. Ou talvez ele mesmo, porque não avançou, não acompanhou o crescimento. Ou alguém que faltou dar um toque a ele. Será que teve isso? Rapaz, Isso não é mais seu papel. bem complicado. Eu Isso não é vi seu muitos papel. casos que foram isso. Você consegue delegar isso enquanto você tem outras tarefas para fazer. Eu vi muitos casos que foi cobrado isso, né? Foi dito isso. Então ele não conseguia se desligar da antiga função. Exatamente. Volta para aquilo que a gente falou. São Aí- pessoas que têm oportunidade, mas não assumem a responsabilidade da liderança que foi lhe imposta, né? Observe qual é o poder do marketing pessoal. Que aí eu vou continuar a história, que a história Mas não é nem ele ainda. É diferente do marketing pessoal da questão da pessoa fazer por querer estar na vitrine do segmento. Você entendeu? Não, eu sei que tem pessoas forçadas. Exatamente. Né? Ou Eu acho que fazendo talvez aquele, seja não isso sei que você tá você tem querendo fazer fazer. isso. Por que você está me mostrando que você tem que fazer isso? Ó, a Bíblia tem um texto que fala, a Bíblia tem um texto que fala assim, ó. Quando você fizer aquilo que te mandaram, né, doutor, já tô botando nas minhas palavras. Parabéns, você chegou ao estado de inútil. Porque você só fez o que foi mandado. Tá na Bíblia isso. Justamente. Tá na Bíblia isso. Aí tem um monte de gente que faz o que foi mandado e depois quer aparecer na vitrine, quer ter protagonismo, sabe? Não vai ter. Passa além. Entendeu? Então tem que fazer mais. Então, assim, o que aconteceu nessa história aí? O que aconteceu? Esse cara foi demitido. Sei lá, a diretoria aprovou a demissão desse cara, o cara ganhou uma fortuna, foi embora. E aí, eu assumi o atendimento. Os caras olharam pro lado, olharam pro outro, não tinha ninguém. Gessé vai assumir o atendimento. Então, eu tava sendo reportado por todos da equipe e eu reportava a diretoria. O que aconteceu? Passou 4 meses, o pessoal, a gente vai ter que anunciar um novo gerente ou um supervisor aí para o atendimento. Todo mundo achava, inclusive eu, que eu ia ser. Só que eu era aquele cara que eu nunca cheguei e falei assim, diretor, deixa eu te falar, eu tô vendo que tem uma vaga aí. Eu posso assumir essa vaga? Faltou isso em mim. E talvez era isso que eles esperavam, de que eu fizesse. Só que eu tava aqui na minha, tô fazendo, eles estão vendo, não tem como não ver, né? E aí que resultado? Depois de 4 meses anunciaram um supervisor. Primeiro que me levaram pra Guarujá, lá em São Paulo, e recebi uma placa, tá até no meu Instagram, tá lá em casa lá uma Tem placa. coisa melhor do que receber uma placa? Mas aí... Eu não queria a placa, eu falei, eu não queria a placa, entendeu? Só que onde eu quero chegar para vocês, eu recebi uma placa, né, destaque de atendimento, protagonismo, mas talvez a liderança não teve confiança, entendeu? Então faltou talvez um pouquinho de marketing pessoal para você mostrar que você Eu tinha acredito liderança. que não. Porque fica nítido com esses 2 exemplos que você citou que o problema, eu acredito que não seja nem ser o diretor, pelo fato de ser uma multinacional, ele às vezes não tem ciência do que está acontecendo lá no final da ponta. Mas ou um gerente regional, ou um supervisor regional, ou um diretor de atendimento, não sei, nessa questão. Por quê? A pessoa que é seu vendedor número 1, seu emissor número 1, é promovida, ele já sabe que a pessoa não tem o perfil de liderança, é promovida errado. E a pessoa que tem, que nesse caso era você, que tem um perfil de liderança, que tem outras pessoas que lhe admiram, ele não lhe promove outra pessoa. Não promoveu não, tô se de fora do mercado. Pior ainda. Que é pior ainda. E aí que você ele imagina como é que ficou o estágio ele dessa acaba situação. toda uma gestão, todo um ambiente, porque traz um corpo de fora
que às vezes não conhece o procedimento, que às vezes até você vai ter que treinar a pessoa, você vai ter que passar, uma vez que o cargo perfeito tinha que ser seu. Você falou de trazer uma pessoa de fora, eu tava conversando na semana retrasada, foi semana passada, eu tava conversando com a pessoa e ela tava contando um pouco da história da empresa que ela atua. E é engraçado que eu digo que eu tenho um sexto sentido, um sétimo sentido, não sei, para identificar determinado perfil de pessoas. E quando eu vejo um líder, eu consigo pegar por alguns detalhes que ficam soltos no ar e falar assim, caramba, essa pessoa vai ser um grande líder, essa pessoa tem uma visão diferente, essa pessoa, sabe? Enquanto ela contava sobre a empresa dela, as situações que passavam na empresa, e aí todas as vezes que a empresa precisava fazer algo grande, pegava alguém de fora e colocava na empresa, e a pessoa que vem sem a cultura da empresa, sem um sentimento, sem, sabe? A pessoa está totalmente alheia. Eu não estou dizendo que isso é regra. Conheço situações de grandes empresas, inclusive da que eu trabalhei, onde trouxeram uma pessoa de mercado, incluíram na empresa, ela se tornou o CEO da empresa e ela, sabe, revolucionou a empresa e colocou a empresa nos caminhos. Porém, naturalmente, quando a empresa está caminhando e você tem as pessoas de dentro que já fazem esse papel de liderança e você pega uma outra pessoa e coloca, essa pessoa tem probabilidade de dar certo, sim, mas a probabilidade, ou até isso acontecer, você já perdeu muito tempo na caminhada. E botava essa pessoa de fora, a pessoa ia lá e bagunçava todo o processo. Ela pegava e resolvia. E quando ela entregava pronto, vinha outra pessoa e desorganizava tudo de novo. Essa pessoa falando e olhando para mim falando assim, por que bendita carga d'água você não assume esse processo e diz assim, eu sou uma líder. Eu sei fazer, como eu já resolvi, eu tenho capacidade. Às vezes as pessoas elas não conseguem enxergar a liderança nela mesmo. E quer ter a aprovação dos outros. E às vezes já tem a aprovação dos outros, mas às vezes se limita. Não, ela fala assim, eu vou esperar a partir de lá. E quem tá de fora consegue enxergar e fala assim, caramba, essa pessoa é a solução dos meus problemas e já tá dentro de casa. E às vezes fica caçando, sabe, soluções externas. O Anderson falou a respeito da questão salarial, sobre pessoas que não se sentem valorizadas. Eu lembro do exemplo que aconteceu com o Luan, e aí chamando em camadas de liderança. A gente trabalhava numa empresa onde tinha os diretores, eu era gerente e o Luan era o supervisor. E alguns momentos, algumas etapas desse período que nós trabalhamos juntos, a liderança de Luan foi questionada. E falava assim, quem é seu backup? Eu falei, Luan. Você confia na liderança de Luan? Eu falei, confio plenamente. E aí, virava e voltava, a liderança de Luan era questionada. E aí eu chegava nele, a nossa reunião era sempre no estacionamento, irmão. E quando eu tomava rebombada lá, eu chamava a Luan de canto e falava, Lu, pelo amor de Deus, você tem que se ligar nisso. Chamava atenção, porque eu conseguia enxergar nele algo que às vezes nem ele mesmo estava enxergando. Teve uma vez que ele veio me questionar a questão do salário. E ele estava totalmente certo. Eu cheguei, peguei a solicitação dele e levei para a diretoria financeira. Diretor, eu preciso reajustar o salário de Luan. Não precisa, é um absurdo, não, já ganha bem demais. Eu falei, preciso reajustar o salário de Luan. E a resposta foi negativa. E ele aí dando aquela questão. E aí você tem que saber lidar com tudo isso. É o filtro. Segure aí que vai chegar na hora certa. Ninguém é negado. Ele tem que ter esse filtro. Isso é o filtro. O exemplo da liderança de aí. tomar porrada, filtrar. Tem gente que toma porrada e dar chicotada nos outros. Sabe o que aconteceu? Exatamente. 2 ou 3 meses depois, isso que me deixou mais revoltado. 2 ou 3 meses depois eu recebi um e-mail, uma mensagem no WhatsApp. Você está recebendo 10% de aumento no seu salário. Aquilo para mim foi um absurdo. Observe, eu estava sendo reajustado no meu salário, mas eu tinha pleiteado aumento para ele. Na mesma hora eu peguei aquele e-mail, fui lá fui lá na sala do diretor e falei assim, não ajuste o meu salário não, que por sinal ia ser maior na contabilidade da empresa do que o ajuste que ia ser para Luan. Eu falei assim, reajuste o salário de Luan. Não precisa reajustar meu salário. Não é que eu não estava precisando, não é que eu não queria dinheiro, é que eu estava pensando a longo prazo.
O líder ele tem que entender que todo mundo da equipe tem que estar bem. Não adianta somente eu estar bem e meus liderados estarem ruins ou não estar satisfeito com o que está sendo feito. Reajuste o salário de Luan. Sabe qual foi o resultado? Ele reajustou o meu e o de Luan. Se tivesse ouvido só o primeiro, ele teria reajustado só o de Luan. Mas quando ele viu que o negócio era mais sério do que ele imaginava, que eu falei, não, eu não quero um aumento para mim. Reajuste o salário de Luan. Ele reajustou o salário de Luan e reajustou o meu tive uma salário. experiência parecida. E só te corrigir, rápido, existem 3 variáveis nesse caso. Na questão da minha promoção, porque assim, era difícil você ser promovido naquela época, quando você era o mais novo da equipe, né, que existiam já pessoas mais velhas que você de casa, e você ter que assumir e passar a responsabilidade. Então foi um desafio muito grande, por isso que ele insistia mesmo, não, você tem que ir, e acabou que dando certo. Segundo, que existia um problema, acredito que existia um problema pessoal, que a todo momento minha gestão era posta em xeque. Falava assim, não, você confia. É tanto que ele foi pedir um aumento para mim e ele que recebe a proposta de aumento. Então você via que pode ser que ocorra lá na sua empresa, na sua ex-empresa, onde que pessoas tinham problemas pessoais. Sim, tinha, com certeza. Com determinada pessoa, e fala assim, não, apesar de que eu não gosto dele, pode até que sirva, mas eu vou por esse viés aqui. Às vezes não dava certo, demito, mas como eu não gosto de fulano, vai ficar na geladeira. Vai ficar aqui pagando, entendeu? Pagando então, pago. às vezes existem, as pessoas não olham como um contexto geral de equipe, com o bem comum de fazer com que a empresa evolua no processo, evolua no faturamento em si, e acaba que um problema pessoal desencadeia todo. É um grande trunfo do líder, até que o Anderson falou, né? Ele não tá preocupado de alguém ultrapassar ele. Velho, eu aprendi isso até com o Maurício, né? Todo mundo conhece o Maurício. O Maurício nunca teve medo, assim, ele me deu uma grande lição de falar assim, velho, eu não tenho medo que você me ultrapasse, não. Eu quero que você saia voando mesmo aí e seja melhor do que eu, entendeu? Então, tipo assim, velho, quando eu vi aquilo, você tá com a liderança, com a pessoa que não quer, sabe, te segurar, não tem medo de você. Ele quer que você eleve, e ele te eleva. Velho, isso aí, cara, eu acho que também eu tive essas oportunidades, assim, de trabalhar com pessoas que... E aí você bota o ego lá embaixo, sabe? Não é questão de eu sou, né? E aí, velho, o que é que a gente pode fazer? E aí você vê que tinha feitos extraordinários, que se você contar hoje, você tem um bocado de história de falar assim, poxa, aquela equipe, você lembra daquela equipe que fez isso e aquilo, como vocês falam, aquela equipe do aeroporto, é porque tinha uma liderança ali. Algumas equipes já passamos, né? Inclusive, a que temos hoje é uma equipe muito boa. Exatamente, vale reforçar que a gente hoje tá com a equipe aquilo, top. né? Esse exemplo que Danilo deu de vocês dois, que vocês viveram, é muito, muito bonito, porque mostra, na verdade, qual é o papel do líder. Que não é ele crescer, por mais que isso chegue, mas é fazer com que as pessoas que estão abaixo dele estejam crescendo. É porque as pessoas criam lastro, né? A gente estava conversando em casa sobre isso, ele falou, cara, eu não estou preocupado mais com o meu crescimento, eu quero que as pessoas que estejam à minha volta, elas cresçam. É a visão de um líder. Que, naturalmente, as pessoas crescendo, você cresce junto. Então, essa sacada aí é muito, muito interessante, porque a gente entende que ser líder é ser totalmente oposto de alguém egoísta, né? Que só pensa em si. Eu tenho que crescer, eu tenho que me destacar. Porque quando a gente fala de liderança, logo vem em mente destaque, mas a verdadeira liderança é justamente essa, fazer com que as pessoas que estejam em volta de você, né, estejam bem. E aí, aquilo que eu falei no início, um bom líder, ele não forma liderados, ele forma outros líderes. Eu estou hoje aqui porque eu fui formado por um líder, e se eu sou um bom líder, eu vou formar outras pessoas melhores do que eu sou. Porque a minha intenção, eu fui muito mentoreado por meu pai. Meu pai, saudoso pastor Nilo, ele foi um exemplo de inspiração para mim. Às vezes eu vejo vídeos de meu pai, relembro conselhos que meu pai me deu quando em vida.
Até porque eu não acredito em falar com o espírito. Mas que Pega um papel aí. mas que me fazem nortear a não ser igual ao meu pai, mas ser melhor do que ele foi. O interesse dele era que você fosse melhor. Exatamente. E ele falava isso. Eu É quero engraçado que ele falava isso. A gente falava assim, quando eu crescer eu quero ser igual ao senhor, ele não seja igual a mim, não, seja melhor do que eu. Melhor. Aí. E assim, ó, cara, eu vejo na questão de liderança e de vencer na vida, eu já falei sobre isso. Meu pai foi um cara que veio do nada, velho. Meu pai, ele era pescador e tinha dia que ia pro mar e não pescava nada. Mas lutou e venceu. Venceu na vida. E para a família, e eu digo isso sem medo de errar, se você pegar para qualquer uma das irmãs de meu pai, ou qualquer um da família, meu pai era tido como um pilar da família. As pessoas olham para ele como, até hoje, depois morreu a carne, mas as lembranças ficam vivas dentro da gente. Tem coisas tem atitudes que eu vou tomar que eu lembro, cara, não foi dessa forma que meu pai me ensinou. Porque o que ele me mentoriou fica dentro de mim. E hoje eu quero passar para as pessoas que estão na minha volta, que estão perto de mim, e é um detalhe muito interessante que quando você se dedica a querer ser um líder, se esforça, trilha um caminho, naturalmente as pessoas começam a lhe cercar. E é um grande problema isso, já partindo para uma outra vertente, é porque quando você começa a ser visto como líder, lhe tira alguns direitos. Por exemplo, ninguém está pronto para ver um líder dizer que quer jogar tudo para cima e desistir. E o líder, ele sofre com esse peso da solidão, né? Responsabilidade. A responsabilidade é águia. E quanto mais ele cresce na sua liderança, maior essa responsabilidade. Sim. Porque é como se fosse um penhasco, né? Cada vez que você galga novos patamares, você está subindo de altitude. E quanto mais alto, a queda é maior. A queda é maior. Quanto mais alto, mais visto você é. E quanto mais alto você está, o tombo lá embaixo também é muito maior. E da mesma... Aí tem um ditado, né, daquele nosso colega lá. Prego que muito se destaca, o martelo chama. Chama, é verdade. Sabe que vai ter muita porrada. E assim, ó, o problema é que quando você começa a se destacar como um líder, vem muitas pessoas que te cercam de uma forma positiva porque querem aprender, querem ser mentoriados por você, mas tem, por outro lado, muitas pessoas que se aproximam justamente para ver essa queda e trabalham em função disso. Uma vez eu estava palestrando em igreja e eu disse que tem pessoas que ela tem como objetivo de vida simplesmente destruir aquilo que você tem construído. O exemplo disso, voltando para a Bíblia, é Saul, pô. Saul ele era rei de Israel. Ele era rei. Davi estava tocando harpa. Mas o intuito de Saul, sendo rei, era matar Davi, velho. Ele tomou por objetivo de vida, eu vou acabar com a vida dele, sendo que ele estava em uma posição muito maior, porque ele viu em Davi um perfil de liderança. E tem uma hora que Davi está tocando harpa e Saul tenta matar ele. Porque, e essa é a sacada que todo mundo que é chamado, que está se esforçando para ser um líder, precisa ter, é que tem momentos que você não pode mostrar lealdade. Tem momentos que você tem que fugir. Porque a pessoa que você está ajudando, ela não quer ver seu bem, ela quer te destruir. E um bom líder, ele precisa ter essa percepção, que tem pessoas que se aproximam, que não é para ajudar você a crescer, mas para destruir o que você tem construído. E você precisa se afastar. Um bom líder, ele precisa ter essa percepção de o que é que as pessoas se aproximam de mim, ela tá com a intenção. Porque além de não querer ver seu bem, ela pode destruir tudo aquilo que você tem construído ao longo do tempo. Então, é um dos valores que o líder precisa ter, esse é a percepção de saber quem se aproxima dele, para você ser seletivo naquilo que você compartilha,
nos projetos que você conta, porque nem todo mundo está pronto para ouvir algumas coisas, alguns projetos, e se ouvir vai acabar com tudo. Então o líder ele precisa ser, acima de tudo, seletivo nas pessoas que o cercam, é meu ponto de vista, né? Tem um ditado que eu não tava tentando me lembrar agora, mas tipo assim, que não é a paçoca não, é a rapadura É doce. é doce, mas é dura. Né? É doce, Então, mas não é mole. eu acho que é isso mesmo, é doce, mas não é mole. Mas E porque... tem outro ditado, que Sim. uma equipe consegue derrubar um líder, mas um líder não derruba uma equipe. E aí, assim, onde é que eu queria falando sobre isso aqui? É que, tipo assim, algumas pessoas falam assim, não, para ser um bom líder você tem que ser uma pessoa só paz e amor, né? Ser uma pessoa que tá vendo os problemas dos outros, tentando resolver. Não, eu já vi muitos casos, eu já tive a oportunidade de estar com um liderado e eu falo assim, hoje o dia tá perdido, pode ir para casa. Você vai tomar uma suspensão e você vai voltar só tal dia para você trabalhar. Vai perder esses dias de trabalho. Chegar lá, assinar a carta de advertência e mandar ele embora. E no dia que o cara voltou, eu falei, pronto, o cara malhado 2 meses de altura, o cara vai me quebrar no pau. Chegou no outro dia, ele vai querer te pedir desculpa e dizer que você me ajudou bastante, velho. O que você fez, ele tava precisando. Então, tipo assim, quebra muitas coisas que o líder tem que ser essa pessoa. Algumas pessoas falam assim, morde e assopra, mas não é bem isso, né? Não é que a pessoa tem que ficar compensando nada, mas é a pessoa que sabe o momento certo de dar uma pancada e sabe o momento certo também de vir falar, vem cá, meu filho, calma aqui, deixa eu entender. E aí a pessoa tem que estar próxima, com um olhar atento para as pessoas, para a equipe, e que muitos líderes hoje perdem isso, né? Essa capacidade de enxergar além. E eu acho que esse é um dos pontos do tema de hoje. Eu queria já chamar para o final, para nossas considerações finais, a gente já está passando do horário. Mas a pergunta, exatamente, e a pergunta para a gente relembrar. Que eu pego muito de Danilo, que na época lá que a gente trabalhava na outra empresa, Danilo sempre dava o mérito realmente às pessoas, porque tinha determinadas pessoas, né, em outros setores, que às vezes você sabia que o mérito era do consultor ou do auxiliar, enfim. Uma pessoa de baixo que fez algo extraordinário. Exatamente. Porém, quem sempre ganhava o mérito era o gestor do setor. Mas aí quando partia para o parabéns, Danilo. Mas Danilo, não, peraí. Mas o parabéns não é só para mim, é para fulano. Foi fulano que teve essa ideia. Foi fulano exatamente. que resolveu o problema. Entendeu? Ele tá embaixo, ele é meu liderado, porém não foi mérito meu. Então é a questão mesmo do reconhecer. Isso é muito importante. Eu acho que é um dos grandes segredos da liderança, é esse aí. É você entender que para você ser um bom líder, você não precisa estar no holofote. A sua equipe sim precisa estar em destaque. Um líder de pessoas extraordinárias, né? Ele é um líder extraordinário. Se minha equipe acerta, eu acertei. Se eu fiz uma contratação que o cara é melhor do que eu acertei. Exatamente. Se minha equipe erra, e aí vem o lado que muitos não gostam, a equipe errou. Todo mundo errou. E mais ainda o gestor. Então, quando você entende que você é uma peça do quebra-cabeça e que a paisagem inteira só se vê quando está todo mundo conectado, aí você entende o que é ser líder. E não é só receber elogios, não é só tapinha nas costas e dar tapinha nas costas. E quem trabalha comigo sabe que quando é para elogiar, eu vou botar lá em cima. Mas quando é para bater... Mas é com amor, né? É com amor. Todo pastor, ele anda com o cajado na mão. Quando é para cuidar, ele puxa. Mas quando é para bater, irmão, ele vira o lado e senta ali a porrada. Mas assim, é tudo com o intuito de ver o crescimento das pessoas. Ninguém cresce sem cobrança, sem ser... E quando a pessoa entende que ela está sendo cobrada para que ela melhore, eu falo assim, errou, não tem problema errar. E não tem mesmo, José. Você errou, não tem problema. Você disse. Mas não erre de novo na mesma coisa, não. Aprenda. Pode acontecer de errar na mesma coisa? Pode, é normal. Mas assim, isso é só para trazer uma alusão de... Se você errar, erre. Mas erre com coisas novas. Evolua, né? O entendimento evolua no processo. Não fique errando as mesmas coisas o tempo inteiro, sendo chamado a atenção pelos mesmos motivos. Erre, mas erre coisas novas. Dan, errei.
errou o quê? Onde é que errou? Como é que corrige? Vamos consertar. Focar na solução. Amanhã, errei de novo. Errou o quê? Não, é uma coisa nova. Vamos entender o processo, vamos corrigir e vamos melhorar. E assim todo mundo evolui. Exatamente. Porque eu não sou dotado de todo conhecimento. As pessoas que trabalham comigo não é dotada de todo conhecimento, mas os nossos conhecimentos unidos, a gente consegue ir muito mais longe, né? Fazer muito mais coisas. Considerações finais, pra gente já finalizar, já tem mais de 1 hora aí de conversa. Eu quero terminar com uma pergunta, né? Que eu acho que agora a gente já tem mais como a gente responder, né? Então a pergunta é como identificar, não foi isso? Identificar ou formar líderes, né? Então a gente falou de muitas situações aí. Tem uma resposta para isso, Wenderson? Diga aí. Como identificar e formar? Como é que faz isso? Eu acho que a questão da identificação a gente precisa aprender primeiro a ler as pessoas, né, que está à nossa volta, e isso parte daquilo que Danilo falou de conhecer, Saber as necessidades. saber as necessidades, o que é que você precisa, de onde você veio, qual é a sua origem, e você vai conseguir mentorear até essa pessoa para que ela se torne um bom líder. E para se tornar um bom líder, eu acho que a gente tem que partir do seguinte entendimento. E é um versículo bíblico, e vai ser minha última fala. É um texto que diz assim: o que vier à sua mão para fazer, você faça conforme a sua força. Porque a sepultura para onde você vai, e a Bíblia está lhe dando a certeza que um dia tudo vai acabar. Para lá você não leva nada. A única coisa que fica é o legado. E nada melhor do que você partir dessa terra e deixar uma história. E as pessoas vão olhar para a sua história, para aquilo que você deixou e dizer: ele foi um construtor, né? Ele construiu um legado e deixou uma marca. Então eu acho que um bom líder, ele tem que pegar tudo que chega às suas mãos para fazer. O que chegou, eu dou o meu melhor para que eu venha crescer, com o objetivo de que a minha história seja referência para outras pessoas. É isso aí. E aí, Lu? Responsabilidade. Como é que identifica e forma? Rapaz, essa é uma pergunta de milhões, viu, Gessé? Pergunta de milhões, porque eu acredito assim, que um dos principais objetivos e dificuldade da gente, no contexto comum geral dos empresários, é contratar, fazer evoluir, né? Sim. E manter a evolução. Então, justamente, é entender o objetivo, é saber quem é a pessoa, e assim a gente delegar aquela função e falar assim: não, você a partir de hoje vai ser meu líder. Então, e outra, uma coisa que o Anderson falou, que vencedor é aquele que vence a dor. Então, se você passar pelo processo vencendo a dor, você será recompensado. Você foi aprovado. Obrigado. Show. E aí, Daniel? Seguindo a linha que o Anderson disse a respeito de olhar para as outras pessoas que estão com você. Tem uma frase que eu sempre falo na igreja, eu falo assim, trazendo para o lado espiritual: no meio de muitos, Deus escolhe a poucos por amor de todos. Ou seja, aquele que é destacado, aquele que se levanta como um líder, ele precisa olhar por todos que estão à sua volta. Ou seja, ele é responsável em cuidar de todos. Consequentemente, porque eu cuido de todos e todos entendem isso, não adianta só você achar que cuida. Todos precisam. Ou ter a função. Ou ter a função. Eu digo, eu cuido. As pessoas não enxergam isso. Não adianta. Então, uma coisa é falar, outra coisa é realmente ser. Então, assim, falando de prática. Então, quando eu entendo que eu sou responsável por cuidar de todos e realmente faço isso com dedicação, com amor, e eles entendem de volta que eu estou fazendo isso, eles me enxergam como líder e eu passo a liderar. E você me perguntou como Formar, né? como identificar e formar. o líder. Eu acho que é aquele cara que ele vê algo que tem que ser feito e ele não fala assim, é para fazer, ou vale e faça. Ele fala, eu vou fazer, ou ele nem precisa falar, ele vai e faz. E eu vou te dizer,
estamos com algumas pessoas na nossa equipe, sabe que você tem prazer de olhar para a pessoa e falar assim, caramba, essa pessoa vai longe. Essa pessoa vai longe. Só depende dela. Essa pessoa vai longe porque ela, sabe, não espera ninguém. Ela está o tempo inteiro trazendo soluções. E você olha para a pessoa e fala assim, é uma pessoa que tem um grande potencial de ser líder, porque ela já está liderando em muitas áreas. Estou falando do ambiente empresarial. E quando isso acontece, às vezes a gente tem aquele tabu de achar que na empresa você vai chegar em um nível que não tem mais para onde ir. Velho, quando não tiver mais para onde ir, chama essa pessoa e forma uma sociedade, monte uma empresa com ela. E ela nunca vai deixar de estar do seu lado. E eu posso falar por mim. Eu trabalhei numa empresa onde eu liderei por muitos anos. E eu só faltava dizer assim, e me implorar para falar assim, vamos fazer alguma coisa juntos. E olha que eu ofereci várias coisas. Criou vários projetos. Criei várias ideias, vários projetos. Assumi a responsabilidade de muitos projetos que não foi nem idealização minha. Eu não tenho vaidade nenhuma para dizer o contrário. Liderei projetos que não era idealização minha, eu somente executei. E teria a possibilidade de caminhar para... Hoje, em uma visão mais apurada, eu consigo enxergar que existia diversos caminhos que poderíamos ter seguido. E isso me fez aprender uma coisa. As pessoas que estão do meu lado, quando não tiver mais dentro do ambiente empresarial e hierarquia para que elas possam subir, eu chamo ela para o meu lado. E ela passa a ser de igual comigo. Sócio. Onde a gente vai caminhar para um outro patamar. Que aí, filho, o céu não é nem limite, porque o universo é muito grande. O crescimento deixa de ser assim, passa a ser assim, né? Exatamente. Expansivo. Eu responderia da seguinte forma, a gente fechando tudo que a gente conversou aqui, eu acho que ser líder é servir. Servir, né? Isso tem a ver com serviço. E aí, quando a pergunta, né, você identificar e formar, né? Tem tudo a ver, porque tem muitas pessoas hoje que têm algo dentro de si que precisa ser tirado de dentro para fora. E muitas vezes só com um olhar muito apurado para você enxergar aquilo que nem nas pessoas mesmas elas se enxergam. Requer uma sensibilidade, uma visão, como a gente fala, né? Pô, fulano é águia, Bertano é águia, porque tá identificando possibilidades onde ninguém tá vendo. Então, dentro desse servir, aí tem um outro parâmetro que eu fecharia e eu encerro aqui a minha participação hoje, é justamente falando sobre isso. Além de você estar buscando encontrar nas pessoas o que talvez nem elas enxergaram, né, e trazendo essa coisa que tem lá dentro para fora, né, você também está fazendo bem para você mesmo. Por quê, Gessé? Porque a gente não consegue fazer nada sozinho, né? E por mais que a gente fala assim, poxa, eu tive uma experiência com isso, né? Alguém me perguntou assim, Gessé, por que Danilo viaja mais do que você? Né? Você lembra que eu falei isso pra você? Por que Danilo viaja mais do que você? E você que colocou Danilo no turismo? Eu falei, não, porque a área é diferente. Mas, pra mim, tinha um ar de sensação de dever cumprido, de que eu tô vendo outra pessoa lá em cima, sabe? Então você ganha de todas as formas. Você ganha porque a equipe te eleva, né? A equipe te eleva, as pessoas que você tá lidando, crescendo, você cresce junto de alguma forma ou outra. E você tem esse sentimento de que você tirou uma pessoa de uma determinada situação, né? Eu falo isso não é com ego de assim, Danilo, você me deve porque eu te tirei você da miséria. Não. Você fala assim, poxa, velho, e através de mim uma pessoa se desenvolveu. Então você só tem a ganhar. Então, eu deixo essa contribuição aqui pra gente refletir, porque é um prazer, é muito trabalho, é conflitoso, é muito difícil, é muito mal interpretado, muito mal correspondido, mas é satisfatório. Você tá em um papel de liderança e você vê as pessoas desenvolvendo, eu acho que isso é algo viciante, né? Você vê as pessoas crescendo, você fica naquela coisa, toma muita pedrada, é muito mal compreendido, as pessoas não entendem o que é que você está querendo fazer, o que é que você está buscando ali, mas quando você consegue, pelo menos erra, mais acerta. Pelo menos de 100, você chega e fala assim, poxa, velho, investi em 100, uma pessoa se destacou, você já ganhou o seu... Entendeu?
Alguém quer mais fazer alguma colaboração ou a gente encerra aqui? Já vai dar 2 horas de podcast. Exatamente. Quase 2 horas. Pessoal, ficamos por aqui. Temos que fazer os agradecimentos aí. Hoje não tá dupla dinâmica, mas tá uma de uma só. Vanessa aí nos bastidores aí. A produtora da Spation Cash. Se você quiser vir fazer seu curso, treinamento, podcast, sabe que você tem equipe especializada aqui para te atender e fazer o melhor. E é só isso, né? Muito obrigado pela participação de todos. Deixem seu comentário, curta, compartilhe. Vai lá no Instagram, segue a página da Nave Spation para ajudar assim a cada dia mais a gente fazer novos conteúdos, trazer novas novidades e pessoas para compartilhar também os seus conhecimentos com você. Muito obrigado, Luan, o Anderson, nosso convidado. Pessoal, muito obrigado por ficarem até agora. Se ficarem. Ficaram, deu. Tchau, Essa pessoal. parte aqui. E até o próximo podcast. Valeu.